Boa noite, Miriam. Boa noite, Miriam. Você está escutando? Miriam, boa noite. Alô, Miriam. Miriam, você está escutando? Sim, professor. Estou ouvindo. Ok. Boa noite, então. Boa noite. Vamos iniciar, então, a aula de hoje. O conteúdo para a segunda verificação. Tá? Então, a aula de hoje, ela diz respeito a calcificações patológicas, tá? Então, eu sempre faço essa pergunta logo no início. Nós temos calcificações dentro do nosso corpo, calcificações fisiológicas normais. O que vocês acham? Sim, né? Então, quando eu falo em calcificações, a gente lembra do quê? A gente lembra de dentes, dos nossos dentes, e a gente lembra dos nossos ossos, né? Esqueleto. Tá? Então, esses são exemplos de calcificações fisiológicas normais, tá? Então, tecido ósseo, que vocês viram lá na histologia no primeiro semestre. Então, o tecido ósseo, ele é caracterizado, fazendo aqui uma revisãozinha, ele é caracterizado por uma matriz óssea calcificada. Né? Quando eu penso em tecido ósseo, eu penso numa parte orgânica e numa parte inorgânica. Tá? A parte orgânica, por ser um tipo de tecido conjuntivo, o tecido ósseo apresenta colágeno, fibras de colágeno na sua parte orgânica. Já a sua parte inorgânica é formada por sais de cálcio, fosfato de cálcio. Então, a união dessa parte orgânica com essa parte inorgânica forma o nosso tecido ósseo. Tá? Colágeno mais fosfato de cálcio. Tá? Então, quando eu falo em calcificação patológica, é uma calcificação ectópica, ou seja, fora do seu local habitual. Então, fora dos dentes, fora dos ossos. Né? Então, isso é uma calcificação patológica. Qualquer outro tecido que não seja ossos e que não sejam os dentes, isso vai caracterizar uma calcificação patológica. Tá? Então, nós vamos observar uma deposição de sais de cálcio em locais normalmente não calcificados. Tá?
Essa deposição, ela ocorre, por exemplo, então, fazendo uma comparação aqui, uma analogia, imagina um copo com água, tá? E nesse copo com água eu começo a acrescentar açúcar, por exemplo. Vou colocando açúcar, misturando, açúcar, misturando. Vai chegar um certo momento em que a concentração de açúcar vai ser tão grande em relação à concentração, em relação à quantidade de água, que esse açúcar começa a precipitar, né? Isso a gente diz que ocorreu o que atingiu o ponto de saturação, tá? Então o soluto, que é o açúcar, saturou ali no solvente, que é a água, tá? Beleza. E o que isso tem a ver com calcificações patológicas? Quando os níveis de cálcio e fosfato sobem muito no nosso sangue, no nosso plasma, esses sais de cálcio, eles vão se depositar em alguns tecidos do nosso corpo, tá? É algo semelhante, como eu falei lá no caso do copo com água, tá? Então, se aumenta muito esses sais de cálcio no nosso sangue, precipita em alguns tecidos, tá? Calcificações patológicas são frequentes, entretanto, sem grandes consequências para o organismo, tá? Mas em alguns casos nós vamos observar alguma clínica, tá? E o cálcio no nosso organismo, ele encontra-se num balanço muito delicado, tá? Então, os níveis de cálcio no nosso plasma, eles estão próximos já da saturação. Se aumenta um pouco, se desequilibra um pouco a concentração de cálcio no sangue, começamos a observar a presença de depósitos de cálcio, tá? Então, falei, isso é um desequilíbrio. Se desequilibra, precipita. Então, nós vamos ter uma precipitação de sais de cálcio, tá? Aqui é só para mostrar aquilo que eu havia comentado logo no início, que o tecido ósseo, tanto o tecido ósseo como focos de calcificação, então calcificação patológica, nós vamos observar esse composto aqui, que é fosfato de cálcio. Boa noite. Tá? Então, fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio, ele é conhecido como hidroxiapatita. Então, nós vamos encontrar hidroxiapatita tanto no tecido ósseo, né, naquela matriz óssea calcificada, quanto em focos de calcificação patológica, tá? Então, esse fosfato de cálcio, por exemplo, é a parte inorgânica do nosso tecido ósseo. Tá certo? Bem, então, esses estoques de cálcio, tá, de cálcio e de fosfato no nosso organismo, eles estão em constante mobilização, tá? Então, eles estão em trânsito dentro do nosso organismo, tá? Então, esses estoques de cálcio e de fosfato, eles são fundamentais para 3 processos que ocorrem nos nossos ossos, tá? Que é a deposição óssea, reabsorção óssea e remodelação óssea. Isso daqui vocês viram lá na histologia, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui vocês viram lá na histologia, tá? Então, a deposição óssea é um processo que ocorre no nosso tecido ósseo pela ação de uma célula óssea chamada de osteoblasto. Então, os osteoblastos são células ósseas responsáveis pela produção de uma nova matriz óssea, de uma matriz óssea nova, tá? Então, eles produzem essa matriz e vão depositando ali no tecido ósseo, tá? Em contrapartida, nós temos o outro processo que é chamado de reabsorção óssea. A reabsorção óssea, ela ocorre pela ação de outras células, chamadas de osteoclastos. Então,
enquanto os osteoblastos produzem uma nova matriz óssea, os osteoclastos degradam aquela matriz óssea envelhecida e a partir de então ocorre um processo de reabsorção desses componentes, cálcio e fosfato, tá? Então, enquanto uma produz, a outra degrada e reabsorve. E esse processo de formação de uma nova matriz óssea e de degradação de uma matriz mais envelhecida, esses dois processos, eles trabalham em conjunto para formar esse outro aqui, chamado de remodelação óssea. Então, os nossos ossos, apesar de ser um tecido endurecido, os nossos ossos, eles se renovam ao longo do tempo. É lógico que conforme a gente vai envelhecendo, esse processo vai ficando mais dificultado, tá? Vai diminuindo esse processo. Tá? Então, a remodelação óssea é esse processo de renovação do tecido ósseo através dos processos de deposição e reabsorção, tá? Acho que alguém está falando aqui. Vamos ver. Não, acho que não. Não, tá? E esses estoques de cálcio e fosfato, eles são importantes nesses processos de deposição, de reabsorção, de remodelação, tá? Esses estoques de cálcio e de fosfato no organismo, eles são absorvidos a nível intestinal, tá? Então, se a gente ingere um alimento rico em cálcio, tá? Ou um medicamento rico em cálcio, esse cálcio será absorvido no intestino e vai parar na nossa circulação e vai ser distribuído no corpo, tá? E uma parte desse estoque vai ser excretado na urina, tá certo? Então, vejo que cálcio e fosfato no organismo são substâncias que estão em constante mobilização dentro do nosso corpo. Alguns dados aqui, então, o corpo humano de um adulto, estima-se que nós tenhamos de 1 a 2 quilos de cálcio, tá? Sendo que 90%, então veja, 90% desse cálcio está no nosso esqueleto e nos nossos dentes, tá? E o resto? O resto está lá dentro da célula, né? Ou está fora da célula, no meio extracelular, né? Participando de alguns processos super importantes. Se vocês lembrarem, por exemplo, a contração muscular depende da liberação de cálcio após a chegada de um impulso nervoso na fibra muscular, tá? Então, o cálcio participa de vários processos celulares, tá? Como eu havia dito, ele está na forma de fosfato básico de cálcio, conhecido como hidroxiapatita, tá? Sendo que todo dia cerca de 500 miligramas de cálcio são mobilizados dos ossos, tá? Então, o cálcio que está lá nos nossos ossos, ele vai sair dos ossos, tá? E vai ser deslocado, por exemplo, para o sangue, se necessário, caso necessário. Isso que a gente chama de osteólise, então, lise, degradação óssea, né? Osso, osteocítica. Então, o processo de osteólise osteocítica é justamente a mobilização de cálcio dos nossos ossos, tá? E deposição de um novo tecido ósseo. Então, veja que o tecido ósseo ele vai reciclando, ele vai mudando, tá? E numa dieta normal, estima-se que nós ingerimos de 600 a 1000 miligramas, tá? Sendo que uma parte desse total vai ser excretada, né? Uma parte pelo tubo intestinal e uma parte pelos rins na urina. Pelo tubo intestinal, através das fezes, e pelos rins, através da urina. Esse slide, ele resume basicamente esse trânsito que ocorre, tá? Então, nós temos uma dieta rica em cálcio, tá? Por exemplo. Esse cálcio será absorvido lá no intestino, então ocorre uma absorção intestinal.
E o cálcio que é absorvido diariamente lá no intestino, ele vai parar onde? No plasma. Quando ele para no plasma, ele vai compor o que a gente chama de calcemia. Então, o que é a calcemia, galera? A calcemia é a concentração plasmática de cálcio, tá? Então, nós podemos ter uma hipocalcemia, os níveis reduzidos de cálcio no plasma, tá? Ou nós podemos ter uma hipercalcemia, níveis exacerbados, elevados de cálcio lá no plasma, tá? Então, novamente, a calcemia é a concentração plasmática de cálcio, tá? Da onde veio esse cálcio? Ele foi absorvido lá no intestino, correto? Beleza. A partir do momento em que esse cálcio cai na corrente sanguínea, cai no plasma, compõe o plasma, uma parte, como vocês já sabem, será excretada pelas fezes e pela urina, tá? Uma parte participará do processo de aposição óssea, tá? Então, o cálcio que está no plasma vai ser direcionado, olhem só, para os nossos ossos, tá? E quando necessário, o cálcio dos ossos será reabsorvido e voltará para o plasma. E fica nesse ciclo, tá? Então, aqui, ó, deposição ou aposição óssea, tá? E aqui, reabsorção óssea. Aqui, ó, na aposição, são os osteoblastos, tá? São aquelas células responsáveis pela produção de uma nova matriz óssea calcificada, tá? E aqui no processo de reabsorção óssea, quem vai aparecer? Os osteoclastos. São células ósseas que degradam aquela matriz mais envelhecida e reabsorve, tá? E esse cálcio que será reabsorvido vai para o plasma. Acho que alguém está falando. Vamos ver. Não. Tá certo? Beleza. Mas a partir do momento em que esse cálcio ele começa a se depositar em tecidos não osteoides, ou seja, tecidos não ósseos, tá? Nós vamos ter uma calcificação patológica, né? Diante disso, nós temos dois tipos de calcificação. Então, nós vamos ver dois tipos. A calcificação metastática, tá? E a calcificação distrófica, tá? A calcificação metastática, ela ocorre em tecidos sadios, tá? Então, o tecido está sadio, entretanto, ele tende a calcificar, tá? Já a calcificação distrófica, ela ocorre em tecidos que sofreram algum tipo de lesão. É muito comum nas necroses, tá? Então, tecidos necróticos, que vocês já viram comigo na primeira verificação, tá? Tecidos necróticos, eles tendem a calcificar conforme o tempo vai passando, tá? Então, essa é a primeira característica que diferencia um tipo do outro, tá? Metastática ocorre em tecidos sadios, distrófica ocorre em tecidos lesados. Ficou claro, Mas, Irã, galera? não Oi. entendi, Irã. Metastática não vem de metástase? Exatamente. Isso tem a ver com a E como é que segunda. Isso tem a ver pode com ser um tecido sadio? Não, então, isso tem a ver com a outra característica. Aí você vai entender por que ela é chamada de metastática, tá? Que é nesse próximo slide aqui, eu acho. É, exatamente, tá? Bem, para diferenciar esses dois tipos de calcificação, nós temos três características. Isso é importante vocês entenderem aqui, tá? São três características que vão diferenciar um tipo do outro. No slide anterior eu falei uma característica. Qual é? Na metastática, ela ocorre em tecidos sadios. A distrófica ocorre em tecidos que sofreram lesão. Tá beleza?
Vamos por partes, então, para ficar melhor o entendimento. Calcificação distrófica. Essa característica aqui vocês já sabem, né? Ela ocorre em tecidos lesados, tá? Tecidos que sofreram lesão, por exemplo, necrose, tá? Primeira característica. Segunda característica, olha só a palavrinha aqui, olha o advérbio de negação, ela não depende dos níveis plasmáticos de cálcio. Ou seja, um tecido que sofreu lesão, ele tende a calcificar mesmo que o nível de cálcio no plasma esteja normal, tá? Isso que eu quero dizer aqui, ó, com não depende dos níveis plasmáticos de cálcio. Novamente, um tecido que sofreu lesão, ele tende a calcificar mesmo que a concentração de cálcio no plasma esteja normal. Agora, é óbvio que se essa concentração estiver muito elevada, o processo vai se intensificar, mas não depende. Tá? E a terceira característica que eu vou fazer a pergunta para vocês. Se eu digo que a calcificação distrófica ela ocorre somente em tecidos que sofreram alguma lesão, eu pergunto para vocês, a calcificação distrófica, ela é pontual ou ela é disseminada? Pontual. Exatamente, exatamente. Então, essa é a terceira característica da calcificação distrófica. Ela ocorre somente ali no tecido que ocorreu lesão. Ah, então é um tecido necrótico, é uma reação inflamatória local, tá? Então, naquele local, vai calcificar. É algo pontual, tá certo? Beleza, ficou claro ou não? Sim. Agora, nós vamos para a metastática. Essa primeira característica vocês já sabiam, né? Ela ocorre em tecidos normais, não sofreu lesão. E esse tecido, mesmo sem sofrer lesão, ele começa a calcificar. Isso tem uma explicação. Por quê? Isso tem a ver com a segunda característica da metastática. Obrigatoriamente, para ocorrer calcificação metastática, nós vamos ter hipercalcemia. Ou seja, galerinha, a concentração de cálcio no plasma, ela está elevada. Aí segue aquela explicação que eu dei do copo com água e eu começo a colocar açúcar. Tá? Vai saturar, né? Então vai chegar um momento que o açúcar não vai mais dissolver ali na água. Algo semelhante acontece com o cálcio no nosso plasma. Como a concentração de cálcio está muito elevada, essa elevação de cálcio vai levar a uma deposição de cálcio em vários tecidos do corpo. Pulmão, rim, pâncreas, tá? Coração, beleza? Então, essa é a segunda característica da metastática. Obrigatoriamente, ela tem que ter hipercalcemia. Aí vamos agora para a terceira característica. Se eu digo que vai ocorrer uma hipercalcemia e vão calcificar alguns tecidos, alguns órgãos, vocês acham que isso é um processo pontual ou disseminado? Disseminado. Exatamente. Essa é a terceira característica da metastática. É um tipo de calcificação disseminada. Por isso que ela recebe esse nome de metastática. Lembra lá de metástase? É algo disseminado, é um processo disseminado. Esse metastática vem aí de disseminação. É uma calcificação que é disseminada. Vários tecidos começam a calcificar. Ficou claro ou não? Isso é importante vocês entenderem aqui nesse momento. Sim. Beleza, então. Prosseguindo. Então, vamos mergulhar agora somente na distrófica. Esqueçam agora a metastática. Tá? Então, vocês já sabem quais são as características da distrófica. Agora,
Por que que acontece? Quais são as possíveis causas? Quais são as alterações que podem levar a uma calcificação distrófica? Primeiro aqui, ó, aumento da alcalinidade local. Tá? O que diz aqui? Tecidos que sofreram degeneração ou necrose provocam diminuição da solubilidade do carbonato de cálcio, que menos solúvel precipita-se facilmente nos tecidos. Então, o que acontece? Tecidos degenerados ou necróticos, eles tendem a ser alcalinos, tá? Eles apresentam pH alcalino, tá certo? Fosfato de cálcio, ou melhor dizendo, carbonato de cálcio em meio alcalino não mistura, tá? Como não mistura, precipita. Aí entra a questão da química aí na questão, tá? Então, aquele cálcio que está ali no tecido, que está circulando ali no tecido, como ele está alcalino, ele não dissolve e precipita. Precipitando, ele vai se depositando ali no tecido, tá? Isso é típico de tecidos que sofreram degeneração ou tecidos que sofreram necrose, tá? Então, isso aqui é uma causa da calcificação distrófica, aumento da alcalinidade local. Tá? Outra causa é aqui, ó, aumento dessa enzima chamada de fosfatase alcalina. Essa enzima, ela tem como uma das funções dela, qual é? Na produção de matriz óssea calcificada, tá? Ela age no processo normal de produção de uma matriz óssea, tá? Então, o que acontece? Se tu está tendo produção de matriz óssea, essa fosfatase alcalina, ela aumenta, tá? De forma normal. Mas o que acontece? Tecidos também que sofreram lesão, ó, como tecidos necróticos, eles levam um aumento na liberação dessa fosfatase alcalina ali no tecido, tá? Então, se eu tenho uma maior expressão dessa enzima lá no tecido que sofreu um dano, uma lesão, isso vai estimular a deposição de cálcio ali no local, tá? Então, novamente, tecidos lesados ocorre aumento da sua liberação. Liberação do quê? Da fosfatase alcalina. O que facilita a formação de fosfato de cálcio. Onde, galera? Somente ali no tecido que sofreu a lesão. Então, por isso que é algo pontual, tá? E a terceira causa aqui, ó, que pode explicar, que explica uma calcificação distrófica, é a presença de proteínas extracelulares ali no tecido. Que proteínas são essas, por exemplo? Colágeno. Olha como tudo faz sentido. Lembra que eu falei no início da aula que o nosso tecido ósseo, né, ele é composto por uma parte orgânica e por uma parte inorgânica? Quando eu falei da orgânica, o que eu disse? A parte orgânica é composta por fibras de colágeno, tá? Associando esse colágeno ao cálcio, ao fosfato de cálcio, que é a parte inorgânica, nós vamos ter uma matriz óssea. Forma-se o osso. E o que isso tem a ver com um tecido que sofreu uma lesão? Quando o tecido sofre uma lesão, ele acaba expondo esse colágeno ali no tecido. Então, forma-se, galera, uma plataforma, uma matriz composta por colágeno. Então, esse colágeno fica exposto ali no tecido que sofreu a lesão. Se ele fica exposto, o cálcio vem e começa a se depositar nessa matriz, levando à calcificação do tecido que sofreu a lesão, tá? É o que eu coloquei aqui, ó. Colágeno tem afinidade por cálcio, tá? Principalmente nos processos normais, tá? Mas olha os tecidos necrosados.
Nos tecidos necrosados, esse colágeno ele está mais livre, tá? Ele está mais livre para se associar com o cálcio, levando à deposição desse íon na matriz de colágeno, tá? Então vejam, aumento da alcalinidade local, aumento da fosfatase alcalina e exposição de proteínas extracelulares como colágeno, o que essas três causas têm em comum, tá? Elas estão presentes em tecidos que sofreram alguma lesão, tá? Então esses três processos explicam a calcificação distrófica, tá certo? Dúvidas aí? Beleza. Então, continuando, o que eu cobro na prova? Vocês já sabem disso. Então, eu expliquei para vocês o que é uma calcificação patológica, né? Mostrei para vocês ainda há pouco as três características que diferenciam um processo do outro, da distrófica da metastática, tá? Mas o que eu vou cobrar na prova? Eu vou contextualizar com algum exemplo, né? Óbvio. Então, a calcificação distrófica, ela é a mais frequente, tá certo? Ela é a mais frequente, mas ela é localizada, como vocês viram, ela é localizada, ela é pontual, tá? Exemplos: áreas de necrose, tá? Então, áreas necróticas, com o passar do tempo, elas tendem a apresentar pontos de calcificação, tá? Então, isso é visto na necrose caseosa, né, no caso da tuberculose. Isso é visto na necrose coagulativa, através de infartos, tá? Infartos renais, infartos Professor, diga. só a necrose caseósea, ela é da tuberculose mesmo ou tem outra doença? Tem uma outra doença chamada de paracoccidioidomicose, que é uma doença causada por um fungo. Aí causa também a necrose caseosa. Necrose caseosa, exatamente. É? É isso. Tá? Necrose gordurosa, né, que vocês viram comigo, chamada de esteatonecrose. Vocês viram que lá na esteatonecrose ocorre a associação do cálcio com ácidos graxos, né? Levando àquela reação de saponificação. Então, tecidos necróticos, de forma geral, eles tendem a calcificar com o passar do tempo, tá? Nós vamos ver umas figuras daqui a pouco. Tecidos conjuntivos, ó, tecidos conjuntivos fibrosos. Por que tecidos conjuntivos eles tendem a calcificar após uma lesão? É bem simples a resposta para isso. Quando eu penso em tecido conjuntivo, galera, eu penso num tecido com uma abundância de matriz extracelular, né? E quando eu falo em matriz extracelular, eu estou falando em fibras de colágeno. Então, o tecido conjuntivo está cheio de colágeno. Se tem colágeno, se tem lesão, cálcio deposita, calcificação distrófica. Tá? Então, isso é comum, ó, em lesões antigas de progressão lenta. Tá? Então, uma lesão antiga que vai progredindo, isso não é da noite para o dia. São meses, são anos aí com essa lesão progredindo, persistindo no tecido, tá? E essa calcificação ela vai evoluindo também. Tá? Exemplos: placas ateromatosas, tá? Placas de ateroma, não sei se vocês já escutaram falar. São aquelas placas de gordura que vão se formando na parede das nossas artérias. Isso ao longo de anos de exposição a uma alimentação rica em lipídio, por exemplo, em gordura. Tá? Então, o que acontece? Essa
placa de gordura vai se depositando na parede da artéria, vai ocorrendo ali no local uma reação inflamatória que é crônica, tá? Então, anos, tá? E durante esse processo lento e progressivo, vai ocorrer a deposição de cálcio. Então, essa placa que antes era de gordura, ela tende a calcificar. Vai ter uma figura daqui a pouco, tá? Tumores, tá? Isso é comum, por exemplo, em tumores mamários, tá? Tem alguns tumores mamários, a formação de depósitos de calcificação, tá? Aí cabe ao médico lá fazer a avaliação se é algo maligno ou benigno, tá? A gente vai ter uma figurinha também. E artérias uterinas de mulheres mais idosas, tá? Artéria tem tecido conjuntivo, se tem tecido conjuntivo, tem colágeno. O negócio de você fazer... Tendões, olha só. Lembra lá a constituição de um tendão? Tecido conjuntivo denso modelado, cheio de colágeno, tá? Tendão é cheio de colágeno. Se tu tens uma inflamação, uma tendinite, é uma lesão, né? Então, ali no local da inflamação pode ocorrer uma calcificação. Isso vai levar, às vezes, uma limitação no movimento ali da articulação, tá? Válvulas cardíacas. Isso aqui é comum em pessoas mais idosas, tá? Calcificação dessas válvulas cardíacas. Nós temos uma figura. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E cicatrizes. Por quê? Cicatrizes, galera. O que é uma cicatriz? É um remendo ali no tecido formado por colágeno. Então, uma cicatriz nada mais é do que um depósito de colágeno. Se tem colágeno, tende a calcificar. Então, esses 6 exemplos aqui, ó, placas heteromatosas, tumores, artérias uterinas de mulheres mais idosas, tendões, válvulas cardíacas e cicatrizes, o que explica, com o passar do tempo, uma possível calcificação devido à presença de um tecido conjuntivo rico em colágeno. Irã, Oi. aqueles problemas que às vezes as pessoas têm, que é naquela necrose coxo-femoral, por perda de colágeno, de cartilagem, também se enquadra aí? A osteoporose também se enquadra nesse teu exemplo? Na verdade, a osteoporose é uma perda de massa óssea, tá? Ocorre um desequilíbrio lá entre aquelas 2 células que eu falei. Lembra lá do osteoblasto, que produz uma nova matriz, e os osteoclastos, que degrada aquela matriz mais envelhecida e reabsorve. Esses processos, eles têm que estar em equilíbrio, tá? Então, o que degrada, produz. O que degrada, produz. Agora, quando ocorre um desequilíbrio em que ocorre uma maior degradação dessa matriz do que produção, essa matriz óssea fica o quê? Diminuída, tá? Fica fragilizada. Aí nós temos uma osteoporose. Tá? Esse outro caso aí que você falou, eu sinceramente desconheço, não sei de falar exatamente, tá? Mas na osteoporose é nesse sentido que funciona. Tem a ver com o desequilíbrio entre a função dessas 2 células. Uma produz, a outra degrada. Tem que estar em equilíbrio. Se degrada mais do que produz, aí nós temos uma osteoporose, tá? Beleza. Continuando, ó, aqui infartos antigos também, a gente vai ter uma figura, e essa aqui é uma figura muito interessante. Ocorre calcificação ao redor de parasitas ou mesmo de larvas mortas no tecido. Tem uma figurinha também. Vamos para as figuras, que fica mais interessante ainda. Então, aqui nós temos um exemplo de necrose coagulativa, que vocês viram comigo, que é comum em infartos. Infartos lá no miocárdio, infartos renais, né? Então, a gente vê bem aqui, essa foi a área que necrosou.
Essa foi a área que morreu lá no músculo cardíaco. Vou pegar essa região aqui e vou corar. Tá? Vou utilizar um corante específico para cálcio. Tá? Eu vou pegar, então, essa região e vou colocar para cá. Tá? Beleza. Então, isso aqui, ó, isso aqui é a área que morreu no músculo cardíaco. Mas a gente nota nessa região de necrose que nós temos duas partes. Essa região aqui mais corada, né, um roxo, e essa região aqui mais clara. Pergunto para vocês, onde é que está o cálcio depositado? Nessa região mais clara ou nessa região roxa? Alguém arrisca? Eu acredito que seja na região mais clara. Na verdade, é o inverso. O inverso. Tá? Aqui, Na roxa? isso, na roxa, exatamente. Aqui tem depósito de cálcio, beleza. Mas se a gente não utilizar um corante específico para cálcio, que no caso aqui foi a eosina e hematoxilina, a gente não vai conseguir diferenciar, tá? Mas quando tu coloca o corante, tu observa essas duas regiões. Então, essa região clara é a região que morreu lá no músculo cardíaco, tá? Só que não tem ainda depósito de cálcio. Agora, essa região aqui, ó, nós já observamos alguns depósitos de cálcio, tá? Isso pode ser visualizado pela presença do corante específico para cálcio. Aí eu pego essa região aqui e aumento. Então a gente vê nitidamente, ó, cálcio, tudo isso aqui é cálcio, depósito de cálcio, ó, cálcio para cá, e aqui, ó, ainda não tem cálcio. Deu para entender, galera? Preciso do feedback de vocês. Sim, deu para entender. Beleza. Outro exemplo, necrose gordurosa ou esteatonecrose, que vocês já até viram comigo exatamente essa figura, né? Então nós temos duas regiões. Isso aqui é tecido adiposo, tá? Então a gente vê bem aqui para a direita da gente, ó. Opa, desculpa. Opa, aqui. Então a gente vê aqui para a direita da gente tecido adiposo normal, tá? A gente vê aqui os adipócitos com os depósitos de gordura na forma de triglicerídeos, tá? Então são triglicerídeos aqui. Mas vocês viram que na esteatonecrose ou necrose gordurosa, esses adipócitos serão destruídos, né? Com isso, esse triglicerídeo irá extravasar e pela ação das lipases do pâncreas, que estão em excesso, esse triglicerídeo vai ser convertido em ácido graxo. Ácido graxo mais cálcio, reação de saponificação. Aí nós vamos observar essas regiões aqui, esbranquiçadas, dentro do tecido adiposo. Então, para cá, para a direita, tecido adiposo normal, para a esquerda, tecido adiposo que ocorreu necrose gordurosa ou esteatonecrose. Tá? Que droga. Aqui, ó, outro exemplo. Necrose caseosa. Pulmão, tuberculose, né? Então, onde é a área de necrose? É toda essa área aqui que eu estou delimitando pelo mouse, ó. A área de necrose, tá? A área de necrose. Para cá, pulmão normal do indivíduo. Então, essa área, toda essa área aqui, morreu. Necrose caseosa, né? E vejam que nós temos uma região mais clara e essa região arroxeada. É justamente essa região arroxeada que são os depósitos de cálcio, calcificação distrófica. Não se percam.
Eu ainda estou falando de calcificação distrófica. Então, teve lesão, necrose. Calcificou, pontual, né? Aí aquela brincadeirinha que eu gosto muito de fazer para ficar melhor o entendimento ainda para vocês. Isso aqui é o microscópico, tá? Então, se eu pegasse uma biópsia lá do pulmão, fatiasse, tá? Pequenas fatias, eu ia observar isso aqui após coloração, tá? Após corar. E isso aqui é o macroscópico. Olha só, isso aqui é um pulmão, tá? De um indivíduo que teve tuberculose. Então a gente observa a presença de um nódulo na porção apical desse pulmão. Esse nódulo ele está calcificado, galera. Parece uma pedra, tá? Então aqui houve uma necrose caseosa, deposição de cálcio, calcificação distrófica. Então isso aqui é um nódulo, na verdade era um nódulo que se formou devido à calcificação, é chamado de nódulo de Poole. Oi, professor? Oi. E esse nódulo, no caso, ele tem alguma repercussão maligna ou não? Não tem. Muitas vezes, como eu falei até no início da aula, o indivíduo só vai descobrir que tem esse nódulo quando ele vai fazer um raio-x, por exemplo, tá? É como se fosse uma cicatriz, tá? Como se fosse uma cicatriz ali no pulmão. Sim, sabe, eu tive TB. Só que eles disseram que a TB foi mais assim, foi na pleura, né? Assim, Sim, na só região que ela pleural. teve, sim, só que ela acho que ela foi uma pneumonia gravíssima misturada com uma TB. Só que eles demoraram a descobrir, né? Como era pleural, aí já foi descobrir já estava com 15 dias de internação, já tinha sido transferida de Barcarena para Belém. Aí um Sim, pneumologista descobriu. Só que sim. agora com o Covid, né? Aí, como eu trabalhava hospitalar, aí eles ficaram com medo. Aí eu fiz uma tomografia. Aí na tomografia apareceu esse nódulo, né? Aí eu, Beleza. ai meu Deus, será que eu vou morrer? Não, Aí o não. doutor falou, já que bora esperar 3 meses. A gente vai repetir para ver se esse nódulo aumenta ou não, né? É, Aí eles já ficaram assim pensativos por conta que na minha família tem caso de CA, né? Minha mãe faleceu faz 3 meses de câncer. Aí eles ficaram meio que preocupados. Só que o médico falou pra mim, já que talvez isso seja a coisa da TB que tu teve, né? Mas bora repetir. Aí eles ficaram de repetir a tomografia. Só que agora é, eu ia lhe perguntar isso, se tinha. é muito interessante, por isso que é bacana esses depoimentos, eles são legais. Vamos contextualizar o negócio. Qual foi o exame de imagem, um raio-x? Eu fiz a tomografia. Tomografia, beleza. Então, fez a tomografia, apareceu lá um nódulo. O que que o médico está pensando aí? São dois contextos. Ser um tumor, tá? Aí não dá para saber se é benigno ou é maligno, tá? Aí ele vai lançar a mão de outros métodos de diagnóstico, por isso que ele disse para esperar mais um pouco para ver se cresce, tá? Ou pode ser, como ele falou, uma cicatriz ali, uma repercussão da TB, tá? Se for uma repercussão da TB, tranquilo, não esquenta a cabeça. Como eu te falei, é como se fosse uma cicatriz, tá? É porque eu tava conversando com uma amiga minha, aí ela tava falando que a sogra dela também teve TB e ela foi bater uma tomografia esses dias e deu nódulo também. É, exatamente. Aí o filho dela chorou, chorou, chorou. Aí só que eu falei pra ela, mas mana, eu também fiz uma tomografia e deu. E eu também já tive a TB. Aí o médico falou a mesma coisa pra ela, que pode ser uma É, cicatriz, né, da TB. Aí aparece esse exatamente. nódulo que Exatamente. eles dão. Um nódulo de não sei quantos centímetros, é pouco assim. Aí ele falou, É, já que como tu já teve TB, mas a gente vai repetir com 3 meses. Aí eu vou fazer agora de sim, novo sim. tomou para ver. Ele disse que se não mexeu, se não crescer, não faz nada, é uma É, calcificação então, mesmo. foi isso que eu te falei. Por que que ele quer dar mais um tempo? Para ver se há um crescimento. Se há um crescimento, então isso é um tumor ali que as células estão multiplicando e está causando o crescimento do tumor. Mas aí de dizer se é benigno ou se é maligno, aí o médico que vai investigar lá. Agora, se ele observar que não há um crescimento, que está estático, isso aí ele vai chegar à conclusão que, como eu te falei, e como ele falou, é uma cicatriz em decorrência da TB, tá?
Toda Deu pra... vez eu faço raio-x, toda vez que eu faço raio-x aparece, né? O meu É, pulmão bem, eu já tive essa pneumonia grave e já tive uma outra ano passado. Aí o meu uhum, pulmão, ele diz que ele é cheio de marca, né? O próprio é, pneumologista falou, olha, o teu pulmão ele é cheio de é, marca. Aí no exatamente raio-x ele isso. aparece as marcas. Na tomografia já foi mais, né? Que a tomografia ela é É, porque a mais tomografia é um exame intensa. de imagem mais refinado, né? Aí tu vê com maior É, detalhe. Mas é isso aí, é exatamente isso que ele te falou, tá? Pode ser há uma preocupação, né, por ter um uhum, histórico, mas uhum. também pode ser em decorrência da TB, só uma cicatriz ali, nada para ter medo. Nada para ter medo, né? Isso, exatamente. É, assim Deu eu para espero. entender? Deu. Sim. Beleza. E é bacana esse depoimento porque aí os outros, todo mundo interage, né, escuta e vê como é É, que é na prática o negócio. eu tenho meus raios-x desde quando eu tive, aí sempre de vez em quando eu faço controle com o pneumologista, eu bato Sim. raio-x, tudo. Aí todo tempo aparece. Toda vez que eu vou bater raio-x, aparecem as Vai marcas, né? Porque aparecer. fica muito marcado. Isso, vai Aí aparece aparecer. assim. Aí depois já fui fazer essa tomografia recentemente, aí apareceu isso. Só que de uma outra amiga minha que também teve TB, dessa sogra da minha colega, deu também um nódulo. Aí eu falei, olha, É, mas isso pode ser. Ela falou, o médico falou a mesma coisa para ela, que pode ser a marca, né, da sim. tuberculose. É O comum nódulo que aparece é é comum em comum pessoas que aparecer. tiveram TB. É comum. Aí só que no meu caso eles disseram, não, já que aí quando for daqui com 3 meses que já deu agora, aí eu Sim. já até peguei encaminhamento para me bater de novo para ver, né, se É, ele houve algum cabe inve- crescimento, algo. é óbvio que cabe investigação, né? Até pelo histórico. Sim, sim. Tá, beleza? Tá. Top, top. Continuando, aqui ó, outros exemplos, vou encher vocês de figuras. Então aqui é uma mamografia, tá? Então a gente está vendo aqui essas duas cabeças de seta, tá? Na imagem aqui eu consigo ver e no artigo eu também consigo ver, mas eu não sei se vocês conseguem ver. Parece uma linha aqui, ó, uma linha entre essas duas cabeças de seta, tá? Beleza, mas se vocês não viram essa linha aqui, eu vou pegá-la e vou ampliar para cá. Isso aqui, ó, tá? Então veja como forma, parece um caminho, né? Isso aqui são tumores calcificados, tá? Então isso aqui são pontos de calcificação lá na mama, tá? Em mulheres isso é até um certo ponto comum, tá? Mas novamente cabe ao médico lá investigar se é algo benigno para não se preocupar, se é uma calcificação normal ali ou se é algo maligno, tá? Tumores malignos mamários, adenocarcinomas mamários, por exemplo, eles tendem a calcificar, apresentar pontos de calcificação. Por que forma aqui esse caminho? Aparece um caminho. Se vocês lembrarem, nesse semestre, eu mostrei para vocês a morfologia, a histologia de uma mama. Não sei se vocês lembram. Tinha gordura, né? Tem tecido adiposo, né? Tem as glândulas mamárias, que são aquelas estruturas que parecem um cacho de uva. E das glândulas mamárias, se vocês forçarem a cabeça de vocês, saem os dutos mamários. Esses dutos vão desembocar onde? Lá no mamilo, não é isso? O que acontece aqui? Por que eu expliquei isso? Porque esses pontos de calcificação, na verdade, esses tumores, tá? Eles se formaram ao longo desses dutos, tá? Então, são calcificações arredondadas em trajeto ductal. Eles foram seguindo o duto mamário, por isso que fica nesse aspecto aqui, ó. Parece um caminho, tá certo? Calcificações, ó, exemplo de calcificações em tumores. Olha aqui essa figura como é interessante, aterosclerose, tá? Então isso aqui é a dissecação de uma artéria aorta, tá? Então aqui é a aorta dissecada, tá? Exposta. Vejam que nós temos uma pinça e na ponta dessa pinça nós temos essa estrutura aqui. Essa estrutura ela está petrificada, tá? Isso aqui, galera, é uma placa de ateroma que foi calcificando ao longo do tempo, tá? Como eu falei, é aquele processo de a gordura vai se depositando na parede da artéria ao longo de anos, tá? Ali no local, isso, ou melhor dizendo, essa deposição
vai estimular uma reação inflamatória crônica ali no local, tá? E com o passar do tempo, essa placa que era de gordura, ela começa a calcificar, formando um depósito totalmente calcificado. Como a gente vê aqui, ó. Então, isso aqui é uma placa de ateroma calcificada, galera, tá? Isso aqui pode ter uma repercussão clínica mais considerável. Por quê? Lembra que as nossas artérias têm músculo liso, que é justamente para dar o quê? Elasticidade para elas. A partir do momento em que essa placa se instala na parede da artéria e calcifica ali na parede da artéria, no ponto ali dessa calcificação, a artéria perde a sua elasticidade. E com o aumento ali da pressão, pode ocorrer o quê? Rompimento da artéria, no ponto da calcificação. Tá? Então, já é uma repercussão clínica mais considerável. Tá? Me fiz entender ou não? Sim. Beleza. Aqui, ó, de novo a brincadeira. O macroscópico, aqui eu fiz o inverso, o macroscópico, e aqui o microscópico. Então, veja, ó, pontos de calcificação, ó, na parede da artéria aorta, aterosclerose, tá? Ovo calcificado de Histosoma mansoni, tá? Então, aqui nós temos 2 ovos necróticos, tá? Do parasita. E aqui um ovo calcificado, galera, tá? Então, esse ovo aqui, ele calcificou, tá? Isso é uma reação inflamatória que a gente chama de granuloma, tá? Então, o que acontece? O ovo do parasita está ali no tecido, isso vai estimular uma reação inflamatória crônica chamada de granuloma, tá? E depois esse ovo tende a calcificar, ele vai necrosar e calcificar. Então forma, olha como isso é interessante, forma uma película calcificada ao redor do ovo do parasita. Galera, pergunto para vocês, qual a importância disso para o organismo? Eu já ia lhe fazer essa pergunta. Queria saber se quando calcifica, se o parasita morre. Exatamente. Veja como a natureza é sábia. O que ela faz? Como ela não pôde destruir o parasita, o que ela vai fazer? Ela vai isolar o parasita ali. Tá? Então, calcifica, o parasita morre ali dentro. Ele não dissemina para o tecido. A larva não sai e dissemina para o tecido. Isso é um mecanismo imunológico de controle da infecção. Deu para sacar? Ou não? Sim. Beleza. Olha aqui como é interessante. Esquistossomose também, né? Igual a esse aqui. Só, galera, que foi uma esquistossomose evidenciada na vesícula seminal, galera. Lá no testículo, né? Próximo do testículo. Tá? Aparelho reprodutor, melhor dizendo, masculino. Tá? Isso aqui é interessante, esse artigo é interessante porque, se eu não estou enganado, eu dei uma lida nele, foi o primeiro caso evidenciado aqui no Brasil ou no mundo, sei lá, não lembro exatamente, de esquistossomose na vesícula seminal. Tá? Então, olha aqui, ó, vários ovos do parasita, né, do Schistosoma mansoni, e vejo que esses ovos estão o quê? Calcificados. Ó, ovo calcificado, ovo calcificado. Novamente, isso vai contribuir para a não disseminação do parasita no tecido. Tá, beleza? Olha só essa válvula cardíaca, tá? Então, essa válvula cardíaca, ela está aqui na artéria aorta, tá? Então, essas válvulas são chamadas de semilunares, tá? Cadê?
Isso. São válvulas cardíacas chamadas de semilunares, justamente porque elas parecem uma semilua aqui, né? Então, nós temos 3 semilunares aqui, tá? Que compõem essa válvula que abre e fecha, controlando a passagem de sangue pela artéria aorta, aqui no coração. Então, a gente vê aqui a abertura normal e o fechamento normal dessas válvulas. Quando essas válvulas estão em estenose, ou seja, quando elas estão com estreitamento, elas não conseguem fechar, abrir totalmente, ó, como a gente vê, não consegue abrir totalmente a artéria aorta e não consegue fechar totalmente. Isso pode levar a uma arritmia cardíaca, tá? Isso é comum em pessoas muito idosas, mais idosas. O que acontece? Olha só, essa parte esbranquiçada aqui, isso tudo é cálcio, galera. Cálcio que se depositou nessas semilunares, nessas válvulas. Conforme esse cálcio vai se depositando nessas válvulas, como vocês podem ver aqui na figura, no esquema, essas válvulas elas vão perder a função de fechar e abrir, tá? Então a gente vê aqui, ó, depósito de cálcio, cálcio, aqui, ó, muito cálcio, tá? Então essas válvulas, elas estão em estenose, que a gente chama, que é um estreitamento, tá? São as cúspides, é exatamente isso que eu queria lembrar, ó. Essas 3 válvulas são chamadas de cúspides semilunares, tá? Elas estão espessadas. Por que elas estão espessadas? Devido ao depósito de cálcio. E fibrosadas. Com isso, elas perdem essa função de abrir e fechar, tá? Ou diminui essa função. Aqui, litopédio, muito interessante também. Isso aqui eu retirei de um artigo. Então, litopédio, o que é o litopédio? É a morte fetal intraútero seguida de saponificação e calcificação. Tá? Isso aqui é um relato de caso interessante. Tá? Vamos ler aqui. Uma paciente de 40 anos teve uma única gestação há 18 anos e desde então ela não procurou serviço médico. Tá? Então ela engravidou há 18 anos e todo esse tempo aí ela ficou sem ir ao médico. Tá? Aí beleza, ela começou a apresentar dor. Então ela foi ao hospital. Então ela chegou com dor em baixo ventre e massa tumoral de aproximadamente 20 centímetros. Tá? Aí os médicos solicitaram, né, exames de imagem. Então, exames complementares, radiografia abdominal, ecografia e tomografia computadorizada. O que esses exames revelaram? Evidenciaram uma gestação de aproximadamente 31 semanas, extrauterina. Então, foi uma gravidez ectópica, que evoluiu até a 31ª semana. E com áreas de calcificação. Foi realizada laparotomia com extração do feto em bom estado de conservação, envolvido pela membrana parcialmente calcificada. Deu para entender esse relato de caso? Então ela engravidou, a criança morreu, tá? Foi uma gravidez ectópica, fora do útero, né? E ficou lá. Com o passar do tempo, a membrana que envolvia o feto, ela começou a calcificar. Desculpa, galera. Começou a calcificar. Isso, de certa forma, olha só como é interessante. De certa forma, conservou um pouco o feto, que já estava morto, obviamente, e livrou a mãe de uma reação inflamatória mais severa. Por quê? Porque essa película, essa cápsula de cálcio, ela mascara a presença do feto para o sistema imunológico da mãe.
Então a mãe não monta uma reação inflamatória contra a presença do feto ali no tecido, tá? Isso é chamado de litopédio. Então o que a gente vê aqui, ó? Gravidez abdominal calcificada. O feto após dissecação da membrana calcificada. Então, tinha uma membrana aqui calcificada, eles romperam essa membrana e está aqui o feto. Deu para sacar, galera? Sim, professor. Obviamente que isso é um processo muito raro, tá? Aí aqui eu fui... Raríssimo. Aí eu fui pesquisar aqui, né? Então, tu colocar lá no Google, a gente vai encontrar vários desses. Esse daqui foi muito interessante porque uma mulher de 92 anos que deu à luz a um feto de 60 anos. Tá? Então a gente vê aqui ó, a massa, tá? Na região abdominal. Parece uma senhora grávida, realmente. Tá? Então, o que diz aqui na matéria? Este caso pode parecer estranho e irreal, mas é totalmente verídico. Aí o nome da senhora aqui, uma idosa chinesa com 92 anos, deu à luz a um litopédio, conhecido também como Stone Baby. Tá? Esse lito quer dizer pedra, pedo, criança. Então, litopédio, se a gente for traduzir literal, é uma criança de pedra, porque fica calcificado. Tá? E é o aspecto que a gente vê aqui, ó, dela. Esse caso aqui ele foi mais interessante, por quê? Porque, segundo a literatura, em média, esses fetos eles ficam ali no máximo aqui, ó, 22 anos. Tá? Só que esse caso aqui dessa senhora são 60 anos. Tá? Esse feto ficou 60 anos dentro dela, ali. Tá? Até que ele foi retirado. Aí ele coloca aqui, ó. De acordo com o artigo dessa revista, pouco mais de 250 casos de litopédio foram registrados até 1996. Então, obviamente que 96 para cá tem um bom tempo, né? Devem ter aparecido outros casos, mas são casos raríssimos de acontecer. Me fiz entender, galera? Não é interessante isso? Acho bacana, acho muito bacana. Muito interessante. Acho muito O legal. mais interessante também é assim, uma hipercalcemia não é de todo ruim, né, Irã? Como Já assim? pensou? Porque se não fosse a hipercalcemia do feto, ela poderia morrer por septicemia. Não, então, exatamente. Essa deposição de cálcio ali ao redor do feto livra a mulher de ter um quadro de uma inflamação aguda, severa, que pode evoluir para uma sepse. Porque tu imaginas um tecido desse morto, necrótico, ali no útero, ou próximo do útero. Tá? Então isso vai estimular uma reação inflamatória potente, que pode levar à morte. Mas a natureza, o que ela faz? Sabiamente, ela começa a cobrir, revestir o feto por cálcio. Isso, como eu falei, mascara para o sistema imunológico que tem um tecido morto ali na mulher. Tá? Beleza. E fechando, a gente fecha com calcificação metastática. Tá? A calcificação metastática, aqui é um conceito, indica que o cálcio reabsorvido do tecido ósseo em condições patológicas leva a depósitos em outros locais, caso não ocorra excreção adequada do íon pelos rins. Tá? É aquilo que eu falei, para ocorrer metastática, obrigatoriamente nós temos que ter uma hipercalcemia. Tá? Então, se esse cálcio foi reabsorvido do tecido ósseo em excesso, esse excesso de cálcio vai para onde? No sangue, no plasma. Aí o indivíduo vai ter uma hipercalcemia. Esse excesso não é excretado pelos rins, como está em excesso, precipita em vários órgãos, tá? Deposita em vários órgãos, disseminado.
Tá? Causas. Tá? Quais são as causas de calcificação metastática? Aqui eu coloquei 4. Tá? Absorção aumentada de cálcio. É óbvio, né? O raciocínio é simples, pessoal. Primeira dica. O que tem em comum essas 4 causas aqui? Hipercalcemia, tá? Então, essas 4 causas aqui, vocês vão ver que elas têm em comum a hipercalcemia, ou seja, excesso de cálcio no plasma, tá? Primeira causa, absorção aumentada de cálcio. Sim, se eu absorvo lá no intestino muito cálcio, esse excesso vai parar onde? No plasma. Hipercalcemia. Se temos hipercalcemia, calcificação distrófica. Tá? Então, isso é comum, por exemplo, no consumo excessivo de vitamina D. Tá? Por quê? Qual a função da vitamina D? Dentre as funções da vitamina D, qual é? Viabilizar a absorção de cálcio a nível intestinal. Mas olha só, se eu tenho um excesso de vitamina D, eu vou absorver também um excesso de cálcio no intestino, que vai parar no sangue, hipercalcemia. Tá? Então, excesso de vitamina D pode levar a uma calcificação metastática. Por quê? Porque aumenta consideravelmente a absorção de cálcio. Ou mesmo aqui na hipercalcemia idiopática do lactente, que é chamado de síndrome de Williams. Essas crianças, elas têm uma hipercalcemia de origem idiopática, não conhecida. Tá? Segunda causa, mobilização excessiva de cálcio dos ossos. Lembra lá do slide que eu mostrei para vocês como é que o cálcio se comporta no organismo? Eu disse para vocês que quando há necessidade, o cálcio que está nos ossos, ele será reabsorvido e vai parar onde? No sangue. Tá? Pela função dos osteoclastos, não é isso? Os osteoclastos degradam a matriz óssea e reabsorvem esse cálcio. Vai parar onde? No sangue. Agora, se essa retirada de cálcio dos ossos é em excesso, esse excesso vai parar no sangue. Hipercalcemia. Tá? Como isso pode acontecer? Imobilização prolongada. Então, o indivíduo teve lá, por exemplo, um acidente com múltiplas fraturas e ficou imobilizado, acamado durante muito tempo. Tá? Essa diminuição ou falta de estímulo muscular, de movimentação, isso leva a uma maior degradação de matriz óssea e pouca produção. Então, vejam, produz pouca matriz óssea e degrada muito. Esse muito que foi degradado vai reabsorver o cálcio, que em excesso parar no sangue. Hipercalcemia. Tá? Ou mesmo indivíduos que têm metástase óssea. O indivíduo que já evolui para uma metástase óssea, o tecido ósseo vai ser muito degradado. Metástases ósseas são caracterizadas por uma intensa degradação da matriz óssea calcificada. Então, como degrada muito essa matriz, reabsorve muito cálcio, esse excesso vai parar no sangue e hipercalcemia. Deu para entender, galera? A doença de Paget. Isso. Aqui a terceira que você falou? Oi, professor. Você falou Eu que já estava pensando na terceira já. então essa doença aqui. Eu atendo muita gente com doença de Paget. Então, essa doença aqui, você já está. Diga. E ela é pontual, mas às vezes também ela é disseminada. Exatamente. Mas na maioria dos casos ela é pontual. Exatamente, mas pode ser disseminada, exatamente. Por quê? O que acontece nessa doença aqui? Lembra lá daquele equilíbrio entre
produção de uma nova matriz, que é a deposição dessa matriz óssea, e reabsorção, tá? Esses dois processos, que em conjunto formam a remodelação óssea, que é para renovar o osso, esses processos ocorrem numa velocidade acelerada, tá? Então, produz muita matriz, degrada rapidamente. Produz, degrada rapidamente. Isso vai levar a deformações ósseas, tá? A dores, né? Intensas dores. Tá? E como produz muito e degrada muito, é o mesmo raciocínio. Se degradou muita matriz, reabsorve esse cálcio em excesso, que vai parar onde? No sangue. Hipercalcemia. Se tem hipercalcemia, pode ter uma calcificação metastática. Tá? E por último aqui, o hiperparatireoidismo. Tá? Paratireoide. A paratireoide, galera, é uma glândula que produz um hormônio chamado de paratormônio, PTH. Qual a função do paratormônio? Dentre as funções do paratormônio, ele vai agir na retirada de cálcio do osso e jogar para o sangue, em condições normais, fisiológicas, quando há necessidade. Então, olha só, se diminui muito, consideravelmente, a concentração de cálcio no sangue, essa diminuição será identificada e isso servirá de estímulo para a paratireoide produzir o PTH, o paratormônio. O que esse hormônio vai fazer? Ele vai agir lá nas células ósseas. Então, ele vai estimular a degradação dessa matriz óssea e reabsorção. Reabsorvendo esse cálcio, ele vai parar no sangue. Então, o cálcio que estava diminuído, ele aumenta para os níveis normais. Tá? Isso que eu descrevi é a função normal do paratormônio. Só que eu estou falando aqui do indivíduo que tem hiperparatireoidismo. Então, se o indivíduo tem hiperparatireoidismo, ele produz em excesso o PTH. Se ele produz em excesso o PTH, esse hormônio vai agir lá nos ossos, retirando muito cálcio, que vai parar onde? No sangue. Cálcio no sangue em excesso, hipercalcemia. Tá? Então, como eu disse, nesses 4 contextos aqui, o que tem em comum? A hipercalcemia. Aí, finalizando, ó, o hiperparatireoidismo primário, tá? Que foi o que eu falei ainda há pouco. Então, quem tem hiperparatireoidismo primário, por exemplo, tumores, tá? Tumores na paratireoide, tá? Ou hiperplasia das paratireoides. Nessas duas situações aqui, galera, o indivíduo vai produzir, ó, em excesso o PTH. Isso vai caracterizar um hiperparatireoidismo, que vai levar a um aumento da reabsorção óssea, saturação de cálcio e de fosfato, tá? Quando eu digo saturação de cálcio e de fosfato, é porque esse cálcio e esse fosfato vai ficar elevado no sangue, no plasma, tá? Como eles estão em ponto de saturação, eles começam a se depositar em vários tecidos. Então, ocorre deposição de fosfato de cálcio nos tecidos. Deu para entender, galera? Sim. Beleza. Isso também é comum no hiperparatireoidismo secundário renal, tá? Quando o indivíduo tem, por exemplo, um renal crônico, por exemplo. Tá? Então, nessas condições, o indivíduo tem uma retenção de fosfato, tá? Então, ele vai ter uma hipofosfatúria, ou seja, pouco fosfato na urina. E onde que o resto do fosfato vai parar? No sangue. Aí ele vai ter uma hiperfosfatemia.
ou seja, voltando, pouco fosfato na urina, muito fosfato no sangue. Tá? Esse indivíduo que tem hiperparatireoidismo secundário renal, tá? Devido a uma lesão renal, ele vai ter uma diminuição na produção dessa enzima bem aqui, chamada de 1-alfa-hidroxilase. Qual a função dessa enzima? Ela age na absorção intestinal e reabsorção óssea do cálcio. Como essa enzima diminui, tá? O indivíduo vai ter uma hipocalcemia. Então vejam, o indivíduo terá um excesso de fosfato no sangue e pouco cálcio no sangue. Essa condição aqui também caracteriza um hiperparatireoidismo, tá? Levando uma maior reabsorção óssea, saturação e deposição. Tá? E aqui, ó, o que eu já havia comentado, excesso de vitamina D, tá? Qual a função da vitamina D? Dentre as funções da vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio no intestino. Mas se ela estiver em excesso, tu vais ter um excesso de absorção de cálcio lá no intestino. Onde esse excesso vai parar? No sangue. Hipercalcemia. Tá? Então, por exemplo, medicamentos manipulados à base de vitamina D, se a dose manipulada, se a concentração manipulada for acima do que é prescrita pelo médico, o indivíduo pode ter uma calcificação metastática por uma hipercalcemia. Tá? Beleza, pessoal. Aqui tem mais a ver com animais. Tá certo? Aqui eu fecho a aula. Deu para entender, galera, aí a maior parte? O que vocês acharam? Beleza. Beleza, galera. Sim. Beleza, feliz. Tá? Então, galera, boa noite para todos. Valeu pela presença. Quem não assistiu vai estar na plataforma e quem assistiu quiser ver de novo, tirar alguma dúvida, também vai estar na plataforma. Tá? Essa é a vantagem de postar as aulas, tá certo? Boa noite a todos e bom descanso. Tá salvo.